Olá, bem-vindos à Minha Empresa Faz História. Este mês de abril nós vamos contar a história de uma empresa que completa 17 anos e que aqui em Sorriso leva muita alegria para as pessoas. E o melhor de tudo, é uma empresa muito doce. Hoje a gente vai contar a história da Talentos aqui com a Cristina, que é filha do Joelcio. Ou seja, o Joelcio começou a empresa e hoje quem ajuda muito na empresa é a Cristina. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos. Obrigado pelo convite também. Imagina, é uma delícia contar a história de vocês, principalmente porque a gente sabe que vocês iniciaram lá do início, que vocês têm muita coisa para falar, que foi muito doce vendido para chegar hoje na Talentos. Sim, com certeza. A gente teve uma história vindo do Paraná, né, há 21 anos atrás, né, que montamos a distribuidora aqui de doces, chocolates, biscoitos, enfim, né? E depois de um certo tempo a gente montou uma loja, né, só de doces, né? Joelcio, quem falou para você que existia Sorriso? Quem falou foi uns amigos nossos lá do Paraná que vieram aqui para Sorriso há 30 e poucos anos atrás, falando de Sorriso, né? E um primo meu veio para cá conhecer e gostou, logo ele veio morar e chamou nós para vir conhecer também. A gente veio e se apaixonou pela cidade, isso há 21 anos atrás, né? E aí você pensou, o que eu vou fazer lá, né? Aqui em Sorriso? Porque ou já veio com a ideia. Não, a gente só veio para conhecer a cidade mesmo. Até porque lá no Paraná, eu e minha esposa éramos vendedor de passagens em rodoviária. Olha só! Então, e o meu irmão trabalhava lá no Paraná com uma empresa de doces, na verdade. E eu comentei com ele que aqui a cidade era bonita e tal. Ele falou, quero ir lá conhecer também. Aí a gente veio, pegamos o ônibus, na época vinha de ônibus, né? E conhecemos a cidade e ele falou, mano, chama sempre de mano, né? Eu acho que aqui tem um nicho de mercado bom para nós explorar nos doces que eu trabalho lá no Paraná. Eu falei, sério? Ele falou, eu acho que aqui é bom. E de fato, a gente voltou, foi amadurecendo a ideia mais um tempo, né? E acabamos vindo para Sorriso. Esse foi o comecinho de tudo, foi o ponto do iceberg. E aí me conta uma coisa, vocês vieram pra cá, se instalaram, e aí é verdade que você vendia doce na rua, assim, ia passando? Como que você fez o seu marketing? Porque hoje em dia é diferente da época exato, de 17 anos atrás, né? Sim. Não, assim na rua a gente não chegou a vender, mas a gente fazia uma pré-venda. O meu irmão falou, não, deixa que eu vou no mercado, nos mercadinhos de bairro, nos botecos, a gente vendia paçoca, vendia bala, vendia pirulito. Amendoinzinho. É muito bar que usa, né? Isso, exatamente. Nós começamos assim. E não vendia só aqui também, vendia pra fora, né? Depois começamos a fazer fora. Compraram um caminhão, compramos uma F4000. E começamos a atender Lucas, Ipiranga, Itaiangá, daí expandimos para Sinop, nossa cidade maior, né? E aí... E foi indo, foi crescendo, e a distribuidora foi dando certo, até que um ponto, a gente, quando estava bem, montamos a loja, uma loja só de doce. E daí a loja começou a fluir, e a gente achou por bem, quando é melhor dividir sociedade quando está bem, né? Sim. Normalmente uma sociedade se acaba quando tem desavenças, né? Sim. E a nossa foi pelo contrário, Simone. Então, quando nós estávamos bem, a gente dividiu a sociedade, né, filha? Nós ficamos com a loja e o meu irmão com a distribuidora. E me conta uma coisa, qual é o lado positivo de trabalhar com doce e o lado negativo? Porque quem vai assistir esse podcast também pode pensar o seguinte, você como empreendedor pode dar um conselho para aquele que talvez tem vontade de abrir. A gente fala que é um nicho muito grande, né? Sim, e lá tu não vende só doce, lá tu envolveu muita coisa, são outros produtos de festa, né? Então assim, não é somente doce. Então, isso que a gente até está contando uma história agora nos 17 anos da loja, como a gente chegou onde nós estamos hoje. A loja, como abriu só doce na época, o pessoal começou a pedir outras coisas. Ah, você não tem um balão?
A gente foi lá, colocamos balão, compramos balão, né? Ah, você não tem tema de aniversário? A gente começou a colocar tema de aniversário na época que estava no auge. Se bem que nunca cai Homem-Aranha, Continua. Barbie, esses aí, Mulher Maravilha, Batman, isso aí nunca cai praticamente de moda, né? E a gente foi incrementando isso. E a gente, com o decorrer do tempo, a loja se tornava pequena e a gente ia mudando. De um lugar, já mudamos 3 vezes. Nós estamos já no 3º ponto. Que a gente foi incrementando itens, e aí colocamos fantasias depois também, né? E a gente não parou mais, assim, uma coisa puxando a outra, entendeu? O lado bom, assim, que, nossa, o doce gira... É uma alegria, né? É uma alegria. Traz memória, né? O pessoal entra lá na loja e sente o cheiro do marshmallow, meu Deus, que me lembra a infância, é muito legal. O suspiro, vende suspiro? Vende suspiro. Gente, o suspiro lembra muito a minha infância. Sabe aquela que aí você comprava? Tinha o verde, tinha o amarelo, tinha... Essa é a geleia. Quadrado. Essa é a geleia de fruta, se chama. Agora é geleia de fruta? É geleia de fruta. Suspiro. Tem também. Vem com 2 cores, né? Mas tem aquela goma que vem o vermelho e o amarelo junto, né? Aquela goma que é super antiga. E assim, ó, isso é muito antigo. Muito, Simone. E é uma coisa que não sai de moda. Do céu. Exatamente, é um dos doces que mais saem lá, né? Esses doces antigos de bar, de caixa mesmo. E fazia sucesso, né? Fazia. E aí, nesse ambiente, a Cristina foi crescendo e vendo tudo. Isso, cresceu praticamente dentro da loja. Ela veio para cá com 3 anos de idade, né? E daí ia para aula de manhã, à tarde ela ia para a loja, né? E foi crescendo no ambiente, com nós ali, começou a ajudar, já quando começou a criar uma idadezinha, né? E já entende do negócio. E já entende do negócio. A Cristina hoje é praticamente ela que está assim, tomando conta da loja, é o nosso braço direito, né? Que está trabalhando mais a parte de mídia, ela que está fazendo uma diferença fantástica na loja, né? Então a Cristina hoje é uma peça fundamental na loja. É que meu pai tem uma visão, eu tenho outra, né? E aí juntou o velho e o novo, desculpa. Isso, mas é verdade. É bem verdade, Simone. O que passou e o novo, e aí se torna... Você sabe que um time de futebol não se faz só com experiência, né? Claro. Tem que ter os novinhos também para correr, e os idosos só comandam, né? Exatamente. É que tudo mudou, né? Sim, Simone. Você pode ver, antigamente a gente comprava doce no caderninho. Isso. Eu lembro que a minha tia marcava um suspiro, não sei mais o que. Aí eu ganhava um dinheirinho, ia lá e pagava o que eu tinha comido. A continha. Então, hoje não é mais assim, né? Não, hoje Simone, tudo mudou, hoje é tudo muito rápido. Eu falo assim que aqui em Sorriso, se a gente dormir, a gente fica pra trás. Né? Eu mesmo, eu vou fazer 57 anos agora, que assim, sou muito leigo dessas questões da rede social, na verdade. Isso, redes sociais, né? Eu sou muito leigo, mas eu tive que aprender um pouco. Claro. Tive que acabar aprendendo algumas coisas, né? A Cristina também veio tomar conta sozinha, também não dá. Então, o mínimo do mínimo eu consigo fazer. Que legal. E dá certo essa parceria pai e filha, né? Mãe e filha ali na loja? Dá super certo, né? Não dá não fica nublado lá de vez em quando? De vez em quando a nuvem é baixa ali na loja, né? Mas ela some logo. Eu e a Cristina somos assim. Se nós não concordar com o negócio, por quê? A gente já vai discutir na hora. Aí eu falo, por isso e isso, ele não, por isso e isso. Só que, querendo ou não, ele tem uma carga muito maior de experiência e tudo mais. Então né? a gente resolve. Aí não é mais o novo, né? Aí a gente tem que dar uma cedida e pensar melhor. Então a gente se resolve meio que na hora, a gente não leva para casa o trabalho para casa. O nosso trabalho fechou a porta, ficou dentro da loja. A gente não discute em casa o que vamos fazer amanhã, o que vamos deixar de fazer. Não falamos sobre loja. Falamos mais, então, se aconteceu algo bom ou ruim, ficou na loja. E a gente se resolve na hora se acontecer alguma coisinha assim, não é do meu jeito, não do seu. Mas a gente já se resolve na hora e tá tudo certo. E aqui em Sorriso a gente vê muito, né? É a questão do passar o seu
o seu legado para aquele que está chegando, no caso aqui a Cristina, né? Isso. Então, é emocionante isso, não é? Para mim, pai, assim, eu acho que quanto a minha esposa, mãe também, não tem, olha, é fantástico, Simone. Você passar o legado que você está fazendo, algo que você construiu, você deixar para um filho, né? Que é tudo sonho de um pai, é o filho seguir aquilo que ele iniciou, né? É, o que a gente iniciou, né? E isso é muito legal. Né? Muito bonito. E a gente tem uma história, a gente está percebendo agora, nesses dias que a gente está fazendo os negocinhos lá na loja, os clientes estão amando, os clientes falam, nossa, vocês merecem, vocês são... quando a gente é conhecido, isso. O pessoal gosta eu da loja. Simone, eu não sabia de como a gente é tão conhecido na cidade. E a gente fala assim, que o que a gente acho que diferencia uma empresa é quando você chega... Eu ando muito por muitas empresas aqui em Sorriso. E quando você chega e você é bem atendido, bem acolhido, e você você sente aquela energia boa. Então, é isso que faz com que as pessoas entrem. Talvez o teu preço, eu falo de qualquer outro comércio, talvez o preço é um pouquinho mais puxadinho, mas ele vai lá porque ele sabe do atendimento, ele sabe da qualidade, ele sabe que ele vai ser bem recebido, que tudo que ele precisar, você vai fazer de tudo para atender. Isso que é legal. E diferente daquele que foi lá e pegou 3, 4 doces para aquele que foi lá e comprou 2 caixas de doce. Sim. Eu acho que essa é a diferença. Sim, para nós não importa se a pessoa vai comprar para R$10 ou para R$1.000. O atendimento é para ser igual. E que nem você falou, Simone, a pessoa entra dentro da loja. Ontem mesmo uma mulher falou, eu entro aqui, eu tenho vontade de comprar. Porque eu sinto uma energia boa, um cheiro gostoso aqui dentro dessa loja, um ambiente agradável, um ambiente fresquinho. Eu entro aqui, eu tenho vontade de comprar. E a energia. E uma energia. E a gente sente a energia de vocês aqui. Essa é a diferença. Sabe quando você sente a energia que você fala, nossa, olha que legal, que gostoso que é. Sim. E principalmente porque vocês vendem muita alegria. Porque imagina, quem vai preparar uma festa, vai lá pensar na decoração, nos doces. Aquele que começou a trabalhar com doces, vai lá e compra o produto para poder transformar naquele doce. Então, ou seja, olha quanta coisa legal que tem. Por isso mesmo, você tem que atender com o máximo de alegria esse nosso cliente, né? Tem cliente que chega lá sem ideia e você começa a conversar com ele, a deixar ele à vontade, Simone, ele começa a se abrir para você. Ele se abrindo, fica mais fácil de a gente atendê-lo. Entender o que ele precisa, isso, né? Poder entender a necessidade dele. Isso, né, filha? Pode falar, você tem melhor dessa parte, né? Cristina, quem faz as compras lá? Eu e o Joelcio, eu e o pai. Os dois? Os dois, Aí... Porque, então, essa é a transição, Simone, que a gente está fazendo. Ela me ajuda a fazer as compras já ela tendo noção para frente, quando ela assumir o legado, ela já está preparada para tudo, né? Que ela sabe o que pode comprar e o que não pode. Porque não dá para sair comprando tudo, né? Não, e eu vou comprar 1.000 unidades disso aqui. O que eu vou fazer com 1.000 unidades, né? Tem que comprar talvez 36, 60. E vai isso, mas isso daí que abaixa uma nuvenzinha pra gente, porque eu gosto de comprar mais variedade e menos quantidade. O pai gosta de comprar menos variedade e mais quantidade. Né? E aí dá a peleia lá por causa disso. Não, até que isso não esse é o mínimo. Até chega no consenso rapidinho, não, né? Certo. Que legal. Mas a ideia da Cristina, assim, de comprar variedade, Simone, realmente é bom. É válido. É válido. Né? Hoje eu acato o que ela faz. Tanto que para ir para fazer as compras em São Paulo, nas feiras em São Paulo, eu já estou delegando ela. Olha. Agora em maio já vai ela e minha esposa, né, a Leila, né? Passada foi a primeira vez, agora eu vou pela segunda. Já vai pela segunda vez agora esse ano, que é uma feira o que tem de festa. É do mundo da festa, tá ali. O mundo que é isso. Que loucura. É uma loucura. E para escolher tudo. Pior ainda. O que tem que levar em conta na hora de escolher? Simone, tendências.
Tendências. exato. O que vai ter de novidade para o próximo ano, de festa ou de doce. O que vai ter de lançamento está exposto nessa feira. Então a gente tem que ir todo ano. E agora a Cristina está tomando essa... E aí tem várias empresas que vendem a mesma coisa, e aí você não pode sair comprando já, porque às vezes tá R$100 de diferença ali, dependendo De um se for pro outro, né? uma coisa muito maior. Você é bem organizada na questão financeira ou não? Olha, até que sim. Não sou tão O pai descontrolada soltou assim, que não. pode comprar tanto. Isso. Não, eu gasto bem menos que ele quando eu vou nas sim, feiras, viu? Olha! Bem menos. Eu compro mais, assim, volume. Eu compro mais volume, É né? que o povo antigo compra no volume, isso. né? Eu sou daquele que eu tenho que ter estoque, Simone. Mas por quê? Tem medo que vai acabar o mundo? É porque às Não. vezes tem cliente que Pra vai garantir. 500. Isso. Aí você só tem 50. É, Aí já não dá. Às vezes isso. ele precisa pra final de semana, não tem como pedir pra vir, não dá tempo. Então, eu sou Aí já entendi. pensa mais por esse lado, né? Porque antigamente não era assim, as mulheres guardavam 5, 6, 10 conjuntos lá de sei lá, panela, de roupa, Sim. de cama, e não sei mais o que. A gente, né, tinha Exatamente, isso mesmo. E aí hoje não é assim. Porque hoje a logística tá mais acessível. Porque antigamente aqui em Sorriso demorava demais para chegar. Isso. Hoje uma mercadoria, Simone, saindo de São Paulo, hoje de noite, se sair na quarta de noite, vamos colocar hoje é quinta. Saindo tipo numa quarta-feira, na sexta-feira tá aqui para nós, Simone. Tá vindo rápido. Então, Que legal, né? antigamente demorava 10, 15 dias para chegar. E eu lembro também quando eu cheguei em Sorriso há muitos anos atrás, as pessoas falavam assim: olha, o produto ele encarece um pouco por conta da logística. Hoje, ele continua com essa Não. ideia ou não? Não, diminuiu bastante, Diminuiu. Simone. Aham. Vixe, um frete que eu pagava R$150 há 3 anos atrás, posso comprar o mesmo hoje, que não está R$200 ainda, o mesmo frete. Olha. Aham. Porque essa logística, entrou muitas empresas que fazem essas logísticas, principalmente de São Paulo para Sorriso. Aí não dá pra ter um... Porque todo o Brasil dá posto lá em São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro, eles dão posto lá em São Paulo para nós, e de São Paulo sai direto para Sorriso. Então 3 dias a mercadoria está aqui. Que legal, né? É muito bom. E me conta, porque quando vocês montaram a loja Talentos, né? Ela era Sim. menorzinha. Sim. Falou. E aí, da onde veio a ideia do nome Talentos? Então, essa foi uma... Lá em Francisco Beltrão, antes de nós vir para cá, nós pegamos uma consultora de marketing. Nós contratamos ela e falamos assim, a gente vai para o Mato Grosso montar uma loja de doces, bombons, biscoitos, tudo que engloba doces. E a gente não tem o nome. E essa mulher colocou lá vários nomes, assim, num papel lá, acho que foi 6 nomes num papel, e saiu na cidade fazendo uma pesquisa. Lá em Olha Francisco só. Beltrão, isso. E Talentos foi assim, disparado, assim, o nome mais... que mais agradou o agradou pessoal, né? o público. E aí colocamos o nome Talentos Talentos Distribuidora de Doces era na época, né? Agora se chama Talentos Festas, Doces e Fantasias, né? Foi assim. Que sempre tem, né? Sempre tem um porquê daquele nome. Sim, exatamente. O nosso, assim, foi por uma escolha, assim, de pesquisa de mercado mesmo. Joelcio, o que da história toda de vocês, assim, tem alguma história que você fala, nossa, essa história aqui é boa pra contar? Tu lembra de algum episódio, assim, que você fala assim, nossa, essa vale a pena, gente? Não sei. Você Olha, lembra de alguma? Olha, assim, da loja até que não, porque é muito assim, a gente chega de manhã, abre a loja, o cliente vai até a gente, compra e vai embora, assim, né? E eu tava até... ou seja, vocês têm uma rotina, mas ao mesmo tempo vocês não têm rotina. Sim, isso. Exatamente. Porque sempre tá entrando pessoas diferentes lá. Exatamente, não, com certeza,
Assim, histórias em si da própria loja, até que não, assim, né? Mas quando eu ia fazer as entregas, que nós ia lá para Juara, aqueles lados lá, aqueles matão, assim, mano. Aquilo, assim, aquilo dava um desespero. Porque, além da gente não conhecer muito O Mato Grosso, o Mato Grosso, esses estradões aí, a gente ia ter 4 mil e você olhava, assim, aquela chuva, aquelas poças de água. Aqui para o Ubiratã, essa é uma história assim que eu não sei se eu contei para a Cristina já, mas estava eu e um primo meu fazendo entrega do Ubiratã para cá, voltando para casa. Não era asfaltado ainda na época. Era umas 8 horas da noite. Nós tínhamos uns 3 anos de distribuidora, um pouquinho mais, né? Eu juro, eu estava vindo dirigindo e tinha muito aquelas costeletas que o pessoal fala nas estradas, né? E a 4 mil vinha assim, e eu vinha em 20 por hora, agora... chovendo. Ui, que desespero. Eu chorei e falei, Paulo, eu vou embora daqui. O Paulo é meu primo que trabalhava comigo ajudando a fazer entrega. Pra mim já deu. Eu falei, eu vou embora desse Mato Grosso. A gente saiu lá do Paraná, tudo limpinho, tudo organizado. Você nem andava na estrada de chão praticamente. Vim aqui para outra realidade, Simone. Essa foi assim o dia que mais me marcou. Eu debrucei em cima do volante assim, eu parei a 4 mil do lado da estrada e chorei. Eu chorei. Aí eu falei, acho que uns 10 minutos ali. Falei, pra dar aquela descarregada. Aí voltando, meu irmão me convenceu de que não era pra Que bom! Não, graças a Deus, né? Mas foi a história assim que mais me marcou, assim, foi essa, assim. É que no começo tudo era muito difícil, né? Muito, Simone, muito. Tudo era difícil. E era um poeirão, né? As pessoas... Isso, ou era barro ou era poeira, né? Era uma coisa... aqui, na verdade, aqui ainda é o extremo, né? Ou é um, é outro, né? É a mesma coisa. Ou é muito calor, ou chove demais. Ou chove demais, É tem uma meio coisa termo. muito... não tem meio Não termo, tem. né? Que loucura. Verdade. E me conta uma coisa. Hoje, se você pudesse dar um conselho para quem está em casa e tem vontade de empreender, o que o Joel se falaria? Então, Simone, hoje, você abrir um CNPJ é muito fácil. Sim. É muito fácil. Mas se você tiver coragem, tiver persistência, vale muito a pena. Eu acho que vale a pena. Mas você não pode pensar como se estivesse trabalhando de colaborador de uma empresa. Você vai ter horário para chegar, horário para sair. Você tem dias que você não tem. Então, se você tiver persistência, vontade de vencer na vida, é válido. Eu peco por tentar. Eu falo assim, a gente até abriu uma outra loja na Zona Leste. Não deu muito certo, mas era um sonho que eu queria. Era um sonho de abrir. Aí você falou, não. Aí a gente trabalhou lá um ano, a gente viu que não era aquilo que a gente queria. E a gente acabou, fechamos. Então eu falo, para quem quiser abrir um CNPJ, se tiver condições, abre. Começa. Né? Começa. Se não der certo para frente, tá tudo certo. Eu falo assim que a nossa vida é uma folha em branco. Isso. Todos os dias. Certo. E não é que você decidiu aquilo que daqui a pouco você não pode mudar. Né? Claro. Eu acho que se a gente levar muito a ferro e a fogo, não, é isso. Não funciona. Não funciona, Simone. Não existe mais isso, né? Hoje não. Hoje você tem que estar muito aberto às tendências, às mudanças. Claro. Quando veio a pandemia, cara, Todo mundo tendo que Meu se Deus, reinventar. na pandemia, o que vocês fizeram? Choraram? Então, não. Bem pelo contrário, a gente criou alternativas. Se adaptando aos horários, as entregas, que era uma coisa que a gente não trabalhava. E por nós vender festa, Simone, na pandemia, todo mundo pensava, não, a Talentos vai quebrar, a loja de doce vai quebrar, de festa vai quebrar, porque você vai... Quem que faz festa? Todo mundo parou de fazer festa, fazia o pai, a mãe, Era o pessoal de casa, né? Isso, 4 pessoas, 5 pessoas, era uma festa, né? Mas aí vinha uma pessoa na loja, comprava uma coisinha ou outra, ou pedia para entregar, né, filha? Isso. Aí colocava um balãozinho E a gente personalizado. começou, depois desenvolvido os balões nessa época. A Cristina também foi uma das
das pioneiras, nós somos os pioneiros no arranjo de balão aqui em Sorriso. A gente desenvolveu esses balões, claro, a gente viu lá, não sei aonde, né? Algo parecido no Instagram. Por isso que é a tal da pesquisa, né? Então, que a gente precisa a gente tem que se adaptar, né? Não dispensamos funcionário na época, ninguém. Continuamos pagando o salário normal, paramos as compras. Vamos vendendo estoque. Tu viu? A importância Tu do estoque. viu? Aí agora tu viu a diferença? Né? Tem estoque, exatamente. Então, nós passamos ela bem. Passamos a pandemia bem, Simone. Graças a Deus, assim... fortaleceu, eu acho que fortaleceu mais ainda a loja, né? Pós-pandemia. Que legal. Cristina, como você vê seu pai? Você está à frente lá agora da Talentos, mas assim, qual é a visão que você tem? Você consegue diferenciar o pai do empresário, Joelcio? Como é que é para você? Olha, é um pouquinho difícil separar, porque para mim é quase a mesma pessoa. Ele é um paizão, um empresário gigantesco. Nem sei se ele acredita muito aonde ele chegou. Mas ele é uma inspiração, meu Deus. Se eu for 1% do que ele é e conseguir fazer tudo que ele fez para estar aqui, estarei realizada. Ai, até chorou. Um pouco, mais um pouquinho eu choro. Então agora você vai chorar. O que o Joelcio de hoje diria pro Joelcio lá de trás, aquele que iniciou lá no Paraná? Eu diria para ele, faça tudo de novo que você fez. Pode fazer que dá super certo. Não tenha medo de ser arrojado, de pensar positivo. Principalmente o pensar positivo ajuda bastante. Então eu digo, faça de novo. Que legal. E a Cristina de hoje? Vai deixar um recado para a Cristina lá da frente, lá do futuro. O que ela diria? Mesmo processo, continue se espelhando no seu pai, né? No seu pai / empresário, que dá tudo certo. Não tenha medo, encare os processos, terão altos e baixos, tá tudo bem, uma hora dá certo, e se também não dá, tá tudo bem. Mas a gente tem fé que sempre vai dar certo, né? Que legal. Adorei receber vocês aqui. Nós que agradecemos. 17 anos agora, nesse mês de abril. Isso. 17 anos. Já começaram as comemorações? Já tem uns croquetes lá para quem vai, né? Quem quiser aparecer lá, pode aparecer, tomar um cafezinho, né, filha? Isso aí. Uma água, comer uns doces, uns salgados. Sejam bem-vindos. Isso aí. Me diz uma coisa, qual é o horário de funcionamento de